Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao versículo 5, a Bíblia Sagrada diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O livro de Apocalipse é o livro das revelações de Deus. É o livro escatológico. É o livro que nos fala do fim, da consumação de todas as coisas. E quando na revelação do Apocalipse nós sabemos que o Apocalipse é uma revelação dada por Jesus ao apóstolo João, a Bíblia Sagrada diz que ele estava na ilha de Patmos. Ele foi levado, exilado à ilha de Patmos, para que ele pudesse ali morrer. A ilha de Patmos era uma ilha na qual os imperadores romanos enviavam os prisioneiros, os bandidos, as pessoas de má índole, para que ali pudessem perecer, para que ali pudessem padecer até a morte. A história diz que a ilha de Patmos, ela era habitada por animais ferozes. E muitas vezes, quando o navio se aproximava daquela ilha, os animais se lançavam nas águas para vir de encontro aos prisioneiros que seriam colocados naquela ilha. E naturalmente os prisioneiros serviam de alimento para os animais selvagens. E o apóstolo João, ele sendo prisioneiro, a Bíblia não relata isso, é a história que nos diz. Ele foi levado por ser discípulo de Cristo, por ser apóstolo de Cristo, para essa ilha. E a intenção era que o apóstolo João, ele viesse a morrer naquele lugar. Mas a Bíblia Sagrada diz que João, ele foi preservado por Jesus. Ele estava naquele lugar e a Bíblia Sagrada diz que ele foi arrebatado até os céus. E Deus, ele lhe deu a revelação do Apocalipse. E a Bíblia Sagrada diz que ele recebeu mensagem para direcionar essa mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. E esse texto que nós lemos nos relata a mensagem que foi endereçada à igreja de Éfeso. E essa é a primeira carta de uma sequência de 7. E quando ele direciona essa carta a essa igreja, é interessante que Éfeso era a cidade mais próxima da ilha de Patmos. Então Deus fala sempre com quem está mais próximo. Quanto mais próximo de Deus você estiver, você vai ouvir a voz dele. Quanto mais distante você estiver de Deus, mais difícil será ouvir a sua voz. E não importa se você é um menino, não importa se você é um sacerdote. Se o menino estiver na presença de Deus, ele vai ouvir a sua voz. E vai ouvir uma, e vai ouvir duas, e vai ouvir 3, e na quarta ele vai responder. Mas se for um sacerdote desviado, ele não vai ouvir sequer a primeira vez. Porque Deus não está disposto a falar com quem não está disposto a ouvir. O grande problema das pessoas é que muitas vezes elas não estão dispostas a ouvir o que Deus tem para falar. Muitas vezes as pessoas estão dispostas a ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que massageia o seu ego, aquilo que conforta o seu coração, mas muitas vezes não estão dispostas a ouvir o que Deus quer falar, o que Deus tem a falar. E se Deus não for falar o que Ele tem a falar, Ele não vai falar para ti,
te massagear o ego. Ele não vai te falar aquilo que vai agradar a tua carne. Ou ele fala a verdade, ou ele não fala. A Bíblia Sagrada diz que essa carta ela é direcionada a esta igreja de Éfeso. E quando Deus direciona essa carta a essa igreja, Ele começa elogiando a igreja e falando dos feitos daquela igreja. Começa dizendo que aquela igreja tinha muitas obras. Começa dizendo que aquela igreja, ela tinha posto à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Ele começa elogiando a igreja e dizendo: eu tenho visto as tuas obras e o teu trabalho. Aquele povo não era um povo preguiçoso. Aquele povo não era um povo inerte. Aquele povo eram pessoas que tinham realmente obras para apresentar diante de Deus. Aquele povo não era um povo que ficava em casa. Aquele povo não era um povo que se acomodava. Era um povo que se entregava. Era um povo que praticava a fé. Era um povo que praticava a religião. Era um povo que estava ativo na igreja. Era um povo que, se fosse para participar do grupo de louvor, eles participavam. Se fosse para evangelizar, eles evangelizavam. Se fosse para fazer missão em outra cidade, em outro estado, em outro país, eles iam. Se era para fazer um congresso, eles faziam. Se era para fazer uma campanha, eles faziam. Tudo quanto era para ser feito, eles faziam. Eles tinham trabalho, eles tinham obras para apresentar diante de Deus. Mas o texto se torna um pouco mais absurdo, porque o texto diz: vocês não toleram, vocês não suportam os homens maus. Isso fala de um povo que tem sensibilidade, sabe discernir o que é certo e o que é errado. Um povo que percebia perfeitamente quem estava no centro da vontade de Deus e quem não estava. Um povo que tinha a capacidade de discernir quem era bom e quem não era. Um povo que provava aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Um povo que tinha perseverado na presença de Jesus, tinha sofrido com paciência, tinha passado por tribulações, mas não tinha desanimado, mas não tinha desistido. Sabe, esse relato é para nós um paradoxo, porque quando nós olhamos para o relato, nós encontramos aqui uma igreja que aos olhos humanos é perfeita. Nós procuramos falha nessa igreja e não tem. Qual é o defeito desse povo? Esse povo trabalha, esse povo se entrega, esse povo se dedica. Qual é o defeito desse povo? É um paradoxo para nós entendermos porque vem de Deus a reprovação sobre esse povo. Porque olhando superficialmente, nós não encontramos defeito nessa igreja. Mas aí, o Senhor Jesus Cristo, Ele revela e diz: eu tenho contra vocês uma coisa. Apenas uma coisa eu tenho contra você: que deixaste o teu primeiro amor, que abandonaste o teu primeiro amor. E quando nós abandonamos o primeiro amor, a nossa vida, ela se torna uma vida vazia, uma vida sem sentido. Uma senhora certa vez estava andando na rua e um rapaz a abordou para assaltá-la, e apontando-lhe a arma disse: ou a bolsa ou a vida. E a senhora respondeu para aquele rapaz calmamente, sem se alterar, olhando para a sua face, e disse: tanto faz, meu filho, você escolhe, porque tanto a bolsa está vazia, como a minha vida está vazia. Abandonar o primeiro amor torna a nossa vida uma vida vazia. E o que me chama a atenção é que Jesus manda esta carta a esta igreja, dando a ela a possibilidade do arrependimento, dando a ela a possibilidade de reverter a situação, dando a ela a possibilidade de voltar atrás, de reescrever a sua história, de se refazer na presença de Deus. Ele dá a esta igreja uma oportunidade porque Ele está vendo que ainda há jeito, ainda há solução. Talvez Deus já começou a falar com você. E se Deus já começou a falar com você, é porque ainda há jeito, é porque ainda há solução. E a pergunta que se faz é: o que aconteceu com você? O que mudou na sua vida?
foi que você mudou? Quando foi que você caiu? Quando foi que você esfriou? Quando foi que você abandonou o primeiro amor? Qual foi a chave que foi virada na sua vida que mudou tudo? Quando foi que você deixou de sentir a presença de Deus como você sentia? Quando foi que a fé, ela começou a tornar-se uma religião? Quando foi que a fé deixou de ser uma fé viva, poderosa e eficaz, uma fé prazerosa, para se tornar meros ritos religiosos? Eu aprendo com isso que obras não refletem espiritualidade. Existem pessoas que têm obras, mas isso não necessariamente qualifica essa pessoa espiritualmente. Existem pessoas que são ativas dentro da obra, por puro ativismo. Obras não necessariamente significam espiritualidade. Existem pessoas que acreditam que estar ativo no trabalho, ativa no trabalho é suficiente. Eu preciso dizer para você que trabalho não substitui o amor. O trabalho jamais vai substituir o amor. Jesus, ele nos leva à reflexão e nos faz pensar, e nos faz trazer à memória quando foi que tudo mudou. Quando foi que deixamos de sentir prazer na sua presença? Quando foi que deixamos de sentir aquele fogo dentro do nosso coração? Quando foi que deixamos de sentir a ansiedade por estar na igreja e por poder adorar a Deus? Quando foi que deixamos de sentir aquela alegria quando louvávamos a Deus? Quando foi que deixou de existir aquele frio na barriga quando nos apresentávamos para oferecer a Deus? Fosse o nosso louvor, fosse a nossa mensagem de pregação. Existem pessoas que cantam, mas cantam com a carne, não cantam com a alma. Existem pessoas que cantam, mas já não sentem mais nada quando cantam. Se tornou algo automático, foi automatizado. E esse é um reflexo de que o primeiro amor foi embora. Existem pessoas que têm uma boa retórica, que são eloquentes nas palavras, mas as suas palavras são cheias de absoluto nada. As suas palavras são cheias de um vazio que ecoa nos ouvidos daquele que ouve. As suas palavras não dizem mais absolutamente nada, porque as palavras vêm desacompanhadas de sentimento, de amor. As palavras não têm mais o fogo do Espírito Santo. John Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Se o teu sermão, se a tua mensagem, se a tua pregação não vier acompanhada do fogo do Espírito, não mexer, não chacoalhar, não transformar a vida de alguém, então jogue essa mensagem no fogo, porque ela não nasceu no coração de Deus. Isso demonstra que já não há mais conexão entre você e Deus. Isso demonstra que você já se perdeu na caminhada. Isso demonstra que aquela luz que se acendeu na sua vida no princípio da sua caminhada já deixou de brilhar. Ela já não é mais uma realidade na sua vida. O que nos chama a atenção no texto é que o texto diz que eles abandonaram o primeiro amor. O texto não diz que eles perderam o primeiro amor. O texto diz que eles abandonaram. Eu sei o que passa muitas vezes na nossa mente. Nós pensamos: pastor, mas é normal nós passarmos por frieza espiritual. É normal nós perdermos o primeiro amor, porque afinal de contas, quando nos entregamos a Deus e nos ingressamos na igreja há problemas, e tem. Na igreja há dificuldades, e tem. Na igreja há competição, e tem. Na igreja há inveja, e tem. Na igreja há fofoca,
não é normal. Eu preciso dizer para você que dificuldade não apaga o primeiro amor. Perseguição não apaga o primeiro amor. Fofoca não apaga o primeiro amor. Tribulação não apaga o primeiro amor. Perseguição não apaga o primeiro amor. Vide muitos cristãos que hoje ainda morrem pelo Evangelho. Isso é sinal de que nem a morte apaga o primeiro amor. Não leste o que diz em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Deus? Nada externo pode apagar ou esfriar o amor em nós. Nada externo. Não é a tua esposa que faz o teu amor por Cristo esfriar. Não é o teu marido que faz o teu amor por Cristo esfriar. Porque a Bíblia não está dizendo que eles perderam o primeiro amor, mas a Bíblia está dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. E abandonar decorre de uma decisão pessoal. Foi uma decisão deles abandonar o primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. A palavra abandonar, que aparece no texto grego, é apékas. E esta palavra, dentre tantos sentidos, tem o mesmo sentido e é a mesma palavra usada para divórcio. A mesma palavra usada para divórcio no texto bíblico é apékas. E é a palavra que aparece exatamente nesse texto. Ou seja, aquilo que aquela igreja fez foi se divorciar de Cristo. Se divorciar do amor, do primeiro amor que encontrou em Cristo. E um divórcio só acontece quando há uma decisão pessoal. O divórcio é uma decisão pessoal. Então, se você está frio espiritualmente, se você perdeu o foco, se você perdeu o referencial, isso não significa que você perdeu, mas você abandonou. Porque quando você está ligado nele, quando você está focado nele, nada, absolutamente nada pode arrancar o amor de Deus sobre a sua vida. Nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o amor, nem o ódio, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nada, 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 absolutamente nada pode separar você do amor de Deus. É o que a Bíblia nos diz. Jesus, ele disse que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Mas ele não disse que nós livremente não podemos sair. Sempre será uma decisão pessoal. Sempre será uma decisão pessoal. Éfeso era uma cidade que ganhou o status de metrópole. Era uma grande cidade, era uma cidade importante, era a capital da Ásia Menor. E havia um movimento religioso muito forte na cidade de Éfeso. Talvez você não saiba, mas na cidade de Éfeso existia o templo, o grande templo, a matriz, a sede da adoração à deusa Diana. E o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de 2000 anos atrás. O templo da deusa Diana tinha 129 metros e meio de comprimento. Ela tinha 67 metros de largura. Ela tinha 18 metros de altura. Eram as dimensões do templo da deusa Diana. Estavam distribuídos no templo da deusa Diana 127 pilares de mármore, a maioria deles revestidos de ouro. Existia um movimento religioso muito forte naquela cidade. Talvez você não saiba, mas existia uma adoração muito forte ao deus Dionísio naquela cidade. Você já leu a carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, versículo 18, onde a Bíblia Sagrada diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, ele se referia ao festival do vinho que acontecia naquela cidade em homenagem, em honra ao deus Dionísio. Existia uma adoração muito forte naquele lugar, mas a luz se acendeu. Mas a igreja de Cristo foi implantada naquele lugar. E a
foi implantada naquele lugar para fazer a diferença, para ser luz para aquelas pessoas que estavam perdidas na idolatria, que estavam perdidas na adoração falsa, nas divindades falsas. E uma igreja, para que ela possa fazer a diferença, para que ela possa viver o diferente, para que ela possa ser luz, ela tem que estar cheia de amor por Cristo. Porque uma das principais características de uma cidade tomada pela idolatria é a perseguição contra o Evangelho, é a perseguição contra a verdade. E a igreja que não estiver tomada pelo amor de Deus não suporta, não prevalece. A igreja de Éfeso foi uma igreja forte até o momento em que ela esteve apegada ao amor por Cristo, até o momento em que a sua fé não era mera religiosidade, até o momento em que a sua vida era entregue por completo em consagração a Deus. Quando isso deixou de ser uma realidade, a igreja perdeu a relevância naquele lugar. Nós somos relevantes onde nós estamos, quando o amor de Cristo está sobre a nossa vida. Paulo diz na sua carta aos Coríntios, no seu capítulo 5 e versículo de número 14, que o amor de Cristo nos constrange. Nós precisamos vivenciar, experimentar o amor, pois conhecemos em Cristo o verdadeiro amor. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, no seu capítulo 4, ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não saberíamos o que é amor se Ele não tivesse demonstrado amor por nós. Então a fagulha de amor que nasceu sobre as nossas vidas, dentro do nosso coração, assim foi feito, assim nos foi dado, assim nos foi concedido por Ele. É concessão dEle, é presente dEle, é o dom dEle nas nossas vidas. Talvez esteja vivendo esse momento de frieza. Você já não ora mais, você já não lê mais a palavra, você já não tem mais ânimo para estar na comunhão da igreja, você já não tem mais ânimo para estar na presença de Deus. Quando foi a última vez que você se colocou na presença de Deus e sentiu tão forte a presença de Deus, ao ponto de correrem lágrimas nos teus olhos? Ih, pastor, faz tempo. Talvez você não percebeu ainda, mas o amor está se esfriando, está desvanecendo, está se apagando. Pastor, eu nunca senti isso. Então talvez você nunca experimentou o amor de Cristo. Talvez você nunca experimentou o primeiro amor na presença de Deus. Aquele fogo, aquela intensidade já não existe mais. Então talvez você está perdendo o primeiro amor. Você está se afastando do primeiro amor. Mas é importante que você saiba que quando a Bíblia nos fala de perder o primeiro amor, a Bíblia não se refere apenas a isso. A Bíblia não se refere a emoções. Porque emoções nós sabemos que elas são passageiras. E emoções nós sabemos que elas são momentâneas. Talvez você sentiu algo diferente, algo especial no momento do louvor, da adoração. Talvez você sentiu algo queimar no teu coração. Você sentiu uma alegria, você sentiu um prazer, você sentiu uma satisfação. Satisfação essa que talvez você esteja sentindo ouvindo a palavra de Deus ou não. As emoções, elas são coisa de momento. Elas vêm e vão. Elas começam e terminam. E o tempo, naturalmente, ele pode arrancar de nós esse sentimento, essas emoções. Perder o primeiro amor, ou abandonar o primeiro amor, é algo muito mais sério, é algo muito mais profundo. Perder o primeiro amor é perder o zelo. Perder o primeiro amor é perder a dedicação. Perder o primeiro amor é perder a vontade. Perder o primeiro amor é Deus se tornar irrelevante na sua vida.
Perder o primeiro amor é Deus não ser mais a prioridade na sua vida, é Deus estar sempre em segundo lugar. Qual lugar que Deus ocupa na sua vida? Talvez você diga o primeiro, pastor. Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida. Mas eu peço para você fazer uma reflexão e observar as suas atitudes, a sua entrega, a sua dedicação e o seu zelo por Deus e pela sua obra. Porque é exatamente isso que vai demonstrar qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida. O que é prioridade de fato na sua vida. E se você fizer uma análise honesta, você vai perceber que da boca para fora você diz que é Deus, mas você vai perceber que não é. Você vai perceber que Deus ocupa o terceiro, quarto ou quinto lugar, se muito. O zelo não pode ser perdido, porque o zelo que nós temos, a dedicação, a entrega que nós temos, demonstra uma vida contínua de arrependimento e consagração a Deus. E esses são os sinais, essas são as marcas de que o amor de Deus ainda habita em nós, de que nós ainda ardemos de amor por Cristo, porque todos os dias nos arrependemos das nossas falhas e todos os dias buscamos consagrar a nossa vida a Deus. O primeiro amor se perde quando nós perdemos a intensidade na nossa espiritualidade, quando nós perdemos a intensidade na nossa entrega, quando nós perdemos a intensidade na nossa dedicação, quando a nossa evolução espiritual ela diminui o ritmo, quando ao invés de pisarmos no acelerador espiritualmente falando, nós estamos pisando no freio. Quando nós deixamos de investir na nossa espiritualidade, quando nós deixamos de investir dinheiro e quando nós deixamos de investir tempo na nossa espiritualidade, aí se percebe que o primeiro amor está morrendo e que Deus já não é mais prioridade na sua vida. Eu pergunto para você, qual foi o último investimento que você fez, até mesmo financeiro, na sua vida espiritual? Qual foi a última vez sequer que você comprou uma Bíblia? Qual foi a última vez que você comprou um CD? Se bem que hoje você tem louvores de graça na internet. Então vamos baixar o nível da mensagem. Qual foi a última vez que você baixou um louvor da internet? Qual foi a última vez que você comprou um livro para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você fez um curso de capacitação para compreender melhor a palavra de Deus? Enquanto você não faz nenhum, existem pessoas que fazem 3, 4 de uma vez só. E eu posso falar para você. Mas eu vou descer o nível um pouco mais. Porque talvez você diga, pastor, eu não tenho condições, eu não posso investir na minha vida ministerial. E eu não vou discordar de você, porque de fato custa caro, custa muito caro o conhecimento. Só que eu preciso dizer para você uma frase que não é minha: só acha caro o conhecimento quem não sabe o quão caro é a ignorância. Mais caro do que o seu investimento financeiro, o seu conhecimento, é você chegar lá fora em um adepto de seita, abrir a Bíblia e pregar para você e você ser convencido por esse adepto de seita e você abandonar o evangelho verdadeiro para praticar uma fé falsa, uma fé que não condiz com a palavra de Deus e que vai te levar para o inferno. Isso custa caro. Mas eu vou descer o nível. Você diz, pastor, custa caro, e eu digo a você, custa, e eu sei quanto custa. Eu sei que não é barato. Mas você tem conteúdo produzido para você de graça. E quantas vezes você se dedica para aprender o conteúdo que essa igreja produz para você de graça? Quantas vezes você se dispõe, quantas vezes você oferece 1 hora da sua semana para estudar a palavra de Deus? E eu acredito, eu tenho absoluta certeza que as pessoas que aqui vêm, as pessoas que aqui estudam a palavra de Deus, ainda que um conteúdo simples para melhor assimilação,
aprendem com uma certa profundidade. Tem um conteúdo que traz uma certa profundidade. Eu garanto a você que te capacita para seguir firme na fé que uma vez te foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então não me venha dar desculpas, porque essa mensagem começa a te fazer a refletir de que você não perdeu o primeiro amor, você está abandonando o primeiro amor. É uma decisão sua. Você quer. Deus não tem mais espaço na sua vida. O seu zelo já não é mais o mesmo. A sua entrega já não é mais a mesma. A sua dedicação já não é mais a mesma. Você não oferece para Deus uma hora na sua semana e você quer que Deus ofereça o céu para você. Eu insisto em te dizer, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Porque você está invertendo os papéis. Talvez você esteja entendendo que Deus é teu servo, é teu empregado, e Ele não é. Talvez Ele não seja teu Senhor também, porque para que Ele seja o teu Senhor, você precisa assumi-lo como Senhor. Talvez Ele não seja o teu Senhor, mas teu servo eu te garanto que Ele não é e nunca vai ser também. Meu servo eu garanto que Ele não é e nunca vai ser. E nem quero eu que Ele seja, mas quero que Ele cresça e que eu diminua. Quero eu servi-lo até o fim da minha vida, e sei que até para isso dependo dEle. Se Ele não me sustentar, se Ele não me fortalecer, eu sei que eu não sou capaz de me manter firme de pé na sua presença. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando é que você vai entender que você está na situação em que está porque você quer? Quando é que você vai entender que tudo o que você está passando é decorrência das suas atitudes, é simplesmente o reflexo das suas escolhas, é simplesmente a lei da semeadura se cumprindo na sua vida? Ou você muda, ou as coisas não vão mudar na sua vida. Dedique-se, entregue-se, tenha zelo por Deus e pela sua obra, porque isso é uma escolha, isso depende de você, e são essas coisas que evidenciam que você ainda está no primeiro amor. Eu disse que essa mensagem, esse texto é um paradoxo para nós, porque é difícil de entender. Porque uma igreja que tem tantas obras, uma igreja que tem tantas coisas boas, tem tantas qualidades, está sendo reprovada por Deus. Talvez, e eu tenho certeza disso, a mensagem, o conselho, a orientação, o alerta de Deus veio antes que as obras acabassem. Porque é possível uma pessoa caminhar automaticamente. Não vai longe, mas é possível que ela caminhe. Então talvez Ele dê um alerta antes das obras acabarem. Mas eu preciso dizer para você que a perca do primeiro amor diminui as obras até extingui-las por completo. Por isso que eu falo da intensidade. A sua intensidade na presença de Deus revela se você ainda vive, se você ainda está no primeiro amor. Se as tuas obras têm decaído constantemente, dia após dia, esse é um sinal claro de que você já abandonou o primeiro amor. As obras não cessam automaticamente, não cessam de uma só vez. Elas vão cessando paulatinamente, porque você tem perdido o primeiro amor. Eu acho muito interessante a relação que a Bíblia faz sobre o amor e a relação que a Bíblia faz sobre o relacionamento de Deus com o ser humano, do marido com a esposa. A Bíblia compara o relacionamento do homem com Deus, do ser humano com Deus, ao relacionamento entre um homem e uma mulher. E como é que um homem e uma mulher se casam? Geralmente, um homem e uma mulher se casam apaixonados. Primeiro amor. Veio, chegou, alojou-se no seu coração.
E a pessoa olha para aquela pessoa e não vê defeitos. A pessoa tem uma compatibilidade que a pessoa fala alguma coisa, você diz, eu estava pensando nisso. É uma compatibilidade plena, completa. Tudo funciona, tudo dá certo. Combina em tudo. Quando casa, um ano depois, quer separar. Tá, por que vocês querem separar? Por incompatibilidade. Peraí, mas quando você estava namorando, não estava tudo certo? Você não combinava em tudo? Quando você estava namorando, um falava até o que o outro estava pensando. O que aconteceu? Porque amor é algo a ser construído. O amor não nasce por acaso. O amor é algo a ser construído. O amor decorre do relacionamento. O amor decorre da convivência. Eu não casei amando, eu casei apaixonado. E a paixão segue. E aí quando você passa a conviver com a pessoa, você começa a ver os defeitos que a pessoa tem. E a pessoa começa a ver os defeitos que você tem. E você diz, você é outra pessoa, eu não te conhecia, eu não reconheço você. Não, ela já era assim, mas você não via. E aí começa o primeiro desafio na sua vida. Infelizmente as estatísticas mostram que a maioria dos casais, especialmente os casais jovens, não passam de 2 anos de casamento. O índice de divórcio nos 2 anos de casamento é altíssimo. Porque quando começa a conviver juntos, aparece a incompatibilidade. Mas uma coisa é quem está no mundo, enxergar a incompatibilidade, outra coisa é quem está na igreja. Incompatibilidade não é motivo para divórcio. Talvez por falta de relacionamento com Deus, você já está começando a perceber uma certa incompatibilidade entre você e Deus. Você começa a perceber que os interesses de Deus são diferentes dos seus interesses. Você começa a perceber que não é exatamente aquilo que você quer. Porque um casamento, um relacionamento para funcionar, é necessário que haja entrega, é necessário que haja abnegação. E Deus nos mostra isso porque Jesus abriu mão do seu trono de glória. Jesus abriu mão da sua própria vida para que Ele pudesse ter esse relacionamento com você. Mas, da sua parte, a recíproca tem que ser verdadeira. Tem que haver uma contrapartida da sua parte também. Mas você começa a andar com Deus e você começa a perceber que os ideais de Deus não são os mesmos ideais que você tem para a sua vida. E que você não está disposto realmente a abrir mão de muitas coisas para que o seu casamento com Deus dê certo. Um homem e uma mulher, se não abrirem mão de muitas coisas, o casamento não vai dar certo. O homem e Deus, se o homem não abrir mão de tudo, o casamento não vai dar certo. O relacionamento não vai dar certo. Porque o amor, ele vai esfriar. Porque aquela fagulha, aquela paixão vai acabar. E você precisa manter um relacionamento com Deus para que o amor cresça, para que o amor seja evidente, para que o amor apareça. Sem relacionamento não existe amor, porque amor é construído. Amar é uma decisão. Amar é muito mais do que um sentimento. Amar é uma decisão. E você precisa decidir amar a Deus para que verdadeiramente a sua vida queime na presença de Deus. E quando você decidir amar a Deus, quando você decidir oferecer-se em sacrifício a esse relacionamento com Deus, você vai perceber que Deus vai se tornar cada vez mais belo para você. Você já parou para pensar? Uma coisa é quando você namora com aquela menina que é linda, que é maravilhosa, e você chega na casa dela e ela está toda bonita, toda arrumada, toda perfumada, toda cheirosa, maquiada, cabelo feito. Você diz, sou maravilha. É uma bênção de Deus.
Deus me abençoou, é uma bênção. Aí você casa, passou a primeira noite de lua de mel, no outro dia ela está do teu lado. Aí você acorda, ela acorda também, você olha para a cara dela, o cabelo está dessa altura, começa a aparecer algumas marquinhas na sua face, você toma um susto. Não foi por você que eu casei, não. É porque quando você ia na casa dela, estava tudo pronto. Agora você tem que acordar com ela. Agora você tem que dormir com ela e acordar. E aí, quando ela falar, você... Eu vou no banheiro primeiro, depois a gente conversa. Os defeitos começam a aparecer. E nós somos desafiados a amar quando nos é exigido uma entrega a esse relacionamento. Se não nos for exigido nada, nós não seremos capazes de amar verdadeiramente. Porque amar alguém que não tem defeitos, primeiro que é impossível, que não existe essa pessoa. E segundo que o seu amor não pode ser verdadeiro, porque ele não pode ser verificado, ele não pode ser posto à prova. O amor é construído. E se você quer amar a Deus de verdade, você precisa se entregar e construir esse relacionamento com Deus. Do contrário, seu amor nunca será real, nunca será verdadeiro. E com certeza, talvez você comece na obra empolgado, cheio de fogo, cheio de vigor. O que é que tem aí para nós fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos evangelizar, vamos fazer culto na rua? O que é? Vamos nos entregar, vamos ganhar esse mundo para Cristo. Uma semana depois, você já está dando desculpa para não vir para a igreja. Um mês depois, o camarada já tem que estar correndo atrás de você. Ah, irmão, o que foi que aconteceu? Você não apareceu mais? Cadê o fogo? Cadê a entrega? Cadê a dedicação? Acabou. Se você não investir no seu relacionamento com Deus, a sua vida será desta forma. E você nunca vai aprender, você nunca vai conseguir sentir prazer na presença de Deus. Porque você nunca vai conseguir enxergar Deus como Ele realmente é. Você vai começar a enxergar Deus, um Deus mau, um Deus exigente. Você nunca será capaz de enxergar a benevolência, a bondade e o amor de Deus. Você nunca vai conseguir enxergar os sims de Deus. Você só vai começar a perceber os nãos de Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. A sua mente será condicionada a entender e a perceber só os nãos de Deus. E Deus vai perder a beleza para você. Mas quando você decidir amar, quando você decidir se entregar a esse relacionamento, você vai começar a enxergar a beleza natural de Deus. Assim como você vai conseguir enxergar a beleza natural da sua esposa, a qual muitas vezes sacrifica-se por você, a qual muitas vezes está sempre disposta a te ajudar em tudo e você não valoriza. E o contrário também é verdadeiro. É verdade do homem para com a mulher e é verdade da mulher para com o homem. Porque é necessário que haja investimento. Mesmo tendo tantas atitudes boas, tantas obras aprovadas, sendo a igreja perfeita, a igreja que nós gostaríamos de ser, uma igreja que se olha de fora e ela tem obra social, ela tem tudo, ela abençoa todo mundo, ela acolhe todo mundo, ela recebe todo mundo, ela prega para todo mundo, ela evangeliza todo mundo. É a igreja que tem as obras que todas as igrejas querem ter. Mas ela abandonou o primeiro amor. E ela não perdeu. Ela abandonou o primeiro amor. Isso nos mostra que muitas obras que fazemos são feitas não por amor, mas por motivações erradas. E para que entendamos, para que reconheçamos qual lugar estamos na presença de Deus, precisamos perceber e descobrir qual é ou quais são as nossas motivações. O que nos motiva a estar na igreja? Talvez você diga, pastor, eu estou meio ausente da igreja porque não tem nada que me motive. Então não seria se você conhecer o primeiro amor. Realmente a sua situação talvez seja finita.
mas talvez você comece a pensar e a dizer que muitas vezes são as situações que te levaram a perder o primeiro amor. E que a sua intensidade na presença de Deus, ela se deu simplesmente porque você tinha uma necessidade. Quais são as motivações que te levam a buscar a Deus, a estar na presença de Deus? Alguns têm buscado porque querem cura, alguns têm buscado porque querem milagres, alguns têm buscado porque querem prosperidade, e alguns têm buscado simplesmente porque querem escapar do inferno. E um relacionamento, para dar certo, ele tem que ser motivado no amor, porque o amor é a base da fé cristã, o amor é a base do cristianismo, o amor é a base de qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento que não tiver baseado no amor, ele não vai dar certo. Eu garanto para você que não vai dar certo. Talvez o fim dele esteja mais próximo do que o que você imagina. Então é perfeitamente possível uma pessoa ter obras, ter atitudes benéficas e boas por motivações erradas, equivocadas. Você precisa amá-lo. E o que nos chama a atenção nesse texto é que Jesus elenca as qualidades dessa igreja, mas Jesus aponta qual é o seu defeito. Sabe o que isso significa? É que Jesus sempre faz uma análise honesta sobre nós. A Bíblia diz que Deus não é injusto. E Deus sabe perfeitamente que você tem qualidades, eu sei que tem. E Deus sabe e reconhece as suas qualidades. Mas ao contrário de mim, por exemplo, que muitas vezes vejo as suas qualidades porque essas me são demonstradas, e não vejo os seus defeitos porque esses estão ocultos. Jesus, ele vê as suas qualidades e vê também os seus defeitos. E ele faz uma análise honesta da sua vida, uma análise honesta de quem realmente você é. E nessa análise honesta, ele nos faz pensar que é necessário que as nossas qualidades sejam evidenciadas, mas também os nossos defeitos sejam evidenciados. Porque quando só se enxerga as qualidades de alguém, quando, por exemplo, eu como pastor só consigo enxergar as qualidades de alguém, eu só vou ter motivos para elogiar essa pessoa. E naturalmente eu vou estar paparicando esta pessoa e vou estar criando um cristão mimado. Um cristão que não está preparado para viver o que é de fato o Evangelho. Nós buscamos ser pessoas acessíveis, pessoas simpáticas, pessoas amigáveis. Mas não confunda as coisas. As suas qualidades precisam e serão evidenciadas, mas os seus defeitos também serão vistos e serão cobrados. Se você só elogia, você torna um cristão mimado. E se você só critica, você mata a fé dessa pessoa. Então é necessário que haja um equilíbrio na vida espiritual. Por isso Jesus faz uma análise honesta da vida do ser humano. E nessa análise honesta ele vê e evidencia as qualidades, vê e evidencia também os defeitos. E não é necessário que eu faça isso sobre a sua vida, mas Jesus está falando para você, para que você comece a fazer isso, para que você comece a fazer essa análise. Se Ele trouxe essa mensagem a você, se Ele está te fazendo ouvir essa mensagem nesta hora, é porque talvez você esteja enveredando por este caminho, e Ele está dizendo para você que Ele está falando porque ainda há tempo de reverter a situação. Ainda não é o ponto final da história. Mas ou você ouve e conserta, ou você vai seguir na mesma caminhada, na mesma toada, e infelizmente o resultado será trágico. O resultado será a morte espiritual. Anselmo nos diz que a igreja de Éfeso, ela ouviu a orientação de Deus. Isso é a história, eu não sei se é verdade, mas Anselmo diz isso.
Essa igreja se arrependeu, lembrou-se onde caiu, arrependeu-se, voltou à prática das primeiras obras. E Deus formou naquele lugar uma igreja forte. Mas uma coisa é você ouvir a palavra hoje e você se consertar com Deus hoje. Outra coisa é você entender de tudo o que eu falei, que o amor decorre do relacionamento, e esse relacionamento precisa ser contínuo, precisa ser diário. Porque essa mesma igreja, se é verdade o que o Anselmo falou, e essa igreja se fortaleceu naquele lugar, com o decorrer do tempo, a palavra se cumpriu, e a igreja perdeu a relevância naquele lugar. Hoje, o número de cristãos naquele lugar é praticamente zero. Por quê? Porque em algum momento da caminhada eles se perderam. Então você precisa entender que Deus está falando com você para que você se conserte hoje, mas que você permaneça nesta caminhada, para que você continue, para que você permaneça se entregando, se doando e sacrificando a sua vida por completo. Quando eu digo que o amor é construído, eu estou falando para você que é necessário que haja uma entrega para que haja um desenvolvimento espiritual na sua vida. Do contrário, se não houver entrega, não haverá, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento espiritual. E aí o alerta de Deus é: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Se não, eu virei a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, moverei do teu lugar o teu castiçal. Isso nos fala da igreja perder a relevância. Isso nos fala da igreja perder o brilho. Isso nos fala da igreja perder o testemunho de Cristo sobre a vida dela. Isso nos fala de uma igreja que se tornou morta, de uma igreja que não tem peso algum no lugar em que ela está. A Bíblia Sagrada nos diz, Jesus nos diz, em Mateus capítulo 25, versículo de número 29, ao que tem, dar-se-lhe-á ainda mais e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa noite é a noite de você se erguer, de você se levantar, para que, tendo, você receba mais, para que forte você seja mais forte ainda. Caso contrário, até o que você tem será tirado e você perderá completamente a relevância e você, infelizmente, vai morrer espiritualmente. O sinal claro de que você perdeu o primeiro amor ou está perdendo o primeiro amor é que aquilo que era precioso para você, na presença de Deus, aquilo que era importante para você, já não faz mais diferença. Aquilo que você fazia com prazer, agora você, quando faz de qualquer jeito. Quando faz aquilo pelo que você ansiava, você já não se dedica mais. A entrega na sua vida que era total já não é mais real. A espiritualidade que você tinha e a fé que você tinha já não é mais a mesma. Isso mostra que você perdeu ou está perdendo o primeiro amor. Mas Deus te convida nessa noite a rever os seus conceitos, a retroceder na sua caminhada e recuperar aquilo que você perdeu. Ainda há tempo e ainda há espaço. Você pode fazer diferente. Você pode retomar de onde você caiu. Lembre-se o que aconteceu que fez com que você esmorecesse na fé. E entenda, Deus te falou nessa noite que não são as coisas exteriores que faz o amor esfriar, mas é o interior, é a decisão pessoal. Se você entender isso, você vai perceber que não foi a desavença que aconteceu no passado, não foi a incompatibilidade, não foi a discussão, não foi a perca de um cargo, não foi nada que te levou a esfriar
e a perder o primeiro amor. Mas você decidiu, você escolheu, é uma escolha sua. E infelizmente você hoje está prostrado, mas você pode se levantar e você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Você pode ser aquilo para que Deus te chamou para ser. Só depende de você. A responsabilidade Deus está colocando sobre a sua vida essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assuma o seu papel, assuma a responsabilidade e se posicione, porque a caminhada é longa e é árdua e exigirá muito de você. E ou você está muito apaixonado, ou você está amando muito Deus, ou você não vai chegar do outro lado. Você vai se perder no caminho. O deserto será para você longo demais. E você talvez veja Canaã de longe, mas não vai entrar lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça entender que até aqueles que têm obras, até aqueles que foram escolhidos, podem se perder na caminhada. Que não seja essa a minha realidade e a sua realidade. Foi essa a palavra que Deus mandou para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.